O Eterno se submete ao Filho? De forma nenhuma. Esse é o Deus de Oséias, esse que nós pregamos. O Pai, ele é exclusivo. O Filho se submete. Então o Filho não é Deus. Porque quem se submete a outro é quem não... E Yeshua falou assim, o Pai é maior do que eu. Isso está na competência do Pai. Ele não deixou eu falar. Ele me deu limites. Aonde que ele é Deus? Se ele é Deus, ele decide. Se ele é Deus, ele fala. Se ele é Deus, ele diz que vai fazer. Né? Deus não é uma questão de... Vou só tentar aqui. Que é um título. Mas veja só. É o nome. Veja só. Não, vamos lá. Esse texto aí não esclareceu você? Por quê? Se submeter não te convence? Não me convence que Por quê? ele não seja. Tá, mas o que é Deus para você? Me explica então. Para mim entender, porque Deus para mim pode ser uma coisa. O que é Deus para você? Fala para mim. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, não. Tá. Não, você me pergunta. Sim, tá. Então, aí se você me pergunta... Deus é o Criador, sim. Não, se você me pergunta e eu respondo... Tá bom. Não, pode responder. Não, pode falar. Não. Tá. Você segue, eu não vou atrapalhar mais, vou ficar ouvindo tranquilamente. Não, presta atenção. Você está falando que Deus é o Criador. Eu estou tentando entender o que é Deus para você. Que não tem como eu te responder, porque eu uso o hebraico, eu não uso a Bíblia em português. Eu estou usando para vocês. Então eu tenho o título do Eterno, o nome do Eterno, que não é... Tá. Querido, olha só. Pode usar qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Qual é a base para a sua afirmativa? Para mim a base é a Bíblia. Qual? Quem é o Criador do céu e da terra? Tá. Quem é o Criador? Para você é eterno, para mim é Deus. Tá. E o Filho é quem? Para mim continua sendo Filho, para mim continua sendo Deus. É porque eu creio na Trindade. Tá, entendi. Tá, entendi. Para você Deus é o Pai e é o Filho? Para mim Deus é o Pai e o Filho. Tá bom. E o trono que ele vedou? Não. É direito dele, gente. A gente não vai aqui. Sabe o que acontece aqui? Olha só. Você pode... Não, presta atenção. Vamos lá. Eu não vivo de acho. Eu vivo do que está escrito. Não, deixa eu argumentar, depois vocês falam aí. Senão fica confuso. Eu argumento Bíblia. Trindade foi dada no 3º século, por filósofos. Eu conheço bem de Trindade porque eu estudo para falar. Quem começou com isso foi Orígenes. Orígenes falou disso. O que aconteceu? Por que uma doutrina surge no 3º século por pessoas que não viram Cristo? Vou terminar. Se fala de uma forma e quando eles vão para o concílio de Nicéia, eles não usam Bíblia. Porque eu estudei, eu sei bem o que eu estou falando. Não tem Bíblia no concílio de Nicéia. Eles não usam cartas paulinas, eles não usam o Deuteronômio, eles não usam nenhuma das passagens que eu usei aqui. Eles usam a filosofia baseada no Logos, que é filosofia judaica. Muitos anos. E outra coisa, quem estuda concílio sabe que isso não foi algo que permaneceu por muito tempo. A Igreja Católica que tirou Pessa de circulação, foi a Igreja Católica que tirou o Yom Kippur de circulação. Isso é histórico. Então eu não acredito em Trindade porque Trindade não está na Bíblia. Não foi ensinada pelo meu mestre. Marcos 12, 29 vai dizer o quê? Principal de todos os mandamentos. Reconhecer que Yahweh é um. Quando o jovem rico vai até Cristo e diz, mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida? Cristo falou, por que me chamas de bom se bom é um, que é Deus? Então o próprio Filho se exclui do patamar de bom. Se ele é o próprio Deus, ele tem que ser chamado de bom. E ele não é. Mas a temática aqui é falar de retornarmos. Ninguém é obrigado a aceitar. A questão é que nós estamos aqui para divulgar o que Deus mandou divulgar. Já vou deixar vocês falarem. A questão é retornar para Yahweh. Yahweh falou para voltar para Ele, segundo o que Ele disse. Primeira coisa que o Eterno disse, Moisés falou lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por isso que um judeu nunca vai ser cristão, um judeu nato nunca vai acreditar no cristianismo. Porque o cristianismo não surge da Bíblia. Primeiro, os discípulos de Yeshua não acreditavam que ele era Deus encarnado. Nunca houve isso. Primeiro, os evangelhos dizem assim, Yeshua chega para os discípulos e pergunta, o que o povo diz que eu sou? Os discípulos falam, isso está nos evangelhos. Alguns dizem que você é um profeta da antiguidade, outros dizem que tu és Jeremias, acreditam até que tu és o Elias.
E aí Yeshua diz para os discípulos: e vocês, o que diz que eu sou? Aí os discípulos dizem, o Pedro, especialmente o Kefa, fala: tu és Yeshua, tu és o Mashiach, filho de Elohim vivo. Eles não reconheceram Yeshua como o Pai, como Deus, como Trindade, porque não existia isso. Então o que é acreditar na Trindade? Acredita numa filosofia cristã, numa ideia. Eu não estou aqui para isso, eu estou restaurando, eu estou indo ao 1º século, a mentalidade dos apóstolos. Porque ali, doutrina dos apóstolos, não de Roma. Eu estou saindo de Roma. Apocalipse 18:4. Saia dela, meu povo. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Eu quero acreditar que o Papa é Deus. Seja feliz. Eu já falei isso na internet. Eu acredito que o fulano é Deus. Seja feliz. O meu Deus é Yahweh. O meu Deus é aquele que criou os céus e a terra. E Cristo não criou os céus e a terra. Porque Cristo aparece como o quê? Filho. Submisso. Deus não se submete a ninguém. Deus não pode ser tentado pelo homem. Deus que diz o que tem que ser. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1. Cristo não é... Se ele é Deus, ele é onisciente. Sim ou não? Onisciência é atributo de Deus. Ou não é? É ou não é? Então vamos ler lá, ué. A questão é quando você vai conversar com alguém que estuda, esses argumentos não servem. Sabe, não. O irmão Amado falou que vai ouvir. Deixa eu acabar aqui. Olha só, capítulo 1. Não, peraí. Deixa eu acabar o raciocínio aqui. Eu só acho assim, irmão. Sim. A forma que você está falando é uma forma muito ruim. E eu vou te falar o porquê. Não, peraí. Presta atenção, varão. Presta atenção. Você está numa reunião que alguém está querendo expor a doutrina que nós estamos pregando. Eu quero saber a Trindade. É o meu jeito de pregar na internet. Não. Se é o seu jeito, é o meu jeito. Não. A forma que o irmão está falando é muito ruim, porque toda hora o irmão está falando meio assim. Você está falando com quem estuda, sim, com quem pesquisa, sim, com quem, como se as outras pessoas não fizessem. Bom, a maioria que eu conheço... Sim. Presta atenção. Ainda que você estude, eu não conheço você. Eu estou falando de mim. Eu não estou falando de vocês. Eu estou falando de mim. Eu posso falar de mim. Porque... Não, eu posso falar de mim. Não, deixa eu acabar o raciocínio. Eu estou falando do Felipe. De você eu não sei, de você eu não sei. Eu estou falando então eu tenho o direito de falar de mim. Eu posso falar que eu pesquiso, eu posso falar que eu vim da Assembleia de Deus, eu posso falar que eu saí do dogma, eu posso falar de mim. Eu não estou criticando você, eu estou falando que eu tenho condições de falar e debater com a pessoa que está em qualquer religião. Por quê? Porque para isso Deus chamou os homens. Paulo era o quê? Rabino. Rabino faz o quê? Estuda a lei, conhece as leis. Como você vai discutir com alguém se você não conhece a Torá? Você estuda... Não. Estou acabando de falar. Eu estudei, então eu posso falar. Eu estudei o Novo Testamento, estudei os concílios, estudei tudo. Então eu posso debater, provar não é meu dever, tá bom? Meu dever aqui é trazer a palavra. Quem quiser receber, receba. Agora, quem não gosta do jeito que eu falo é normal, gente, tá bom? É sempre assim. Mas eu falo do jeito que Deus me deu para falar.